Fala galerinha, a professora Tabita aqui juntinho com vocês para mais uma aula de NBAZ, terceiro ano. Galera, nós estamos na reta final e como a gente falou para vocês em algumas aulas anteriores, né? A gente pediu para que vocês ficassem atentos em algumas das aulas, né? A partir acho que da aula 22, nós temos aí, assim como no ano passado, a gente tem algumas atividades, algumas propostas diferentes para vocês, tudo bem? Então, fique atento para que não seja pego de surprise, né? E aí, a gente também tem lá na aula 28, vai ter uma aula de instruções para a gente fechar todo esse processo. Tudo bem, galera? Então, vamos lá para o que a gente tem aí em mente com vocês para a aula de hoje. A professora distraiu aqui um pouquinho, sabe aquele pensamento que vem assim rápido e volta? É isso, acontece que nós somos seres humanos. Aula, então, 26.1, que é essa que nós vamos falar sobre colheita. Tudo bem? Será que é importante, hein? Gente, aula 26.1, colheitas, fatores que influenciam. Vamos lá. Fatores que influenciam a colheita. Será que é 1, 2? Deixa eu vir aqui com vocês. Pode deixar na tela aí de fundo, tá, prof? Ô, diretor? Olha aqui, galera. Nós estamos na aula falando sobre essa finalização, né? Vamos dizer assim, de todo o trabalho árduo que é realizado, seja na agricultura tradicional, seja dentro do SAF, cujo trabalho dentro dos SAFs, ele funciona muito mais, para mim, ô diretor, tava aqui direitinho, tá tudo certo, bora. O que vai acontecer aqui? Dentro dos SAFs, nós vamos ter um bem-estar, né? Melhorado, um ambiente melhor para trabalhar, para realizar alguns manejos, né? Tanto nas espécies agrícolas quanto as espécies arbóreas, tá bom? Nos cuidados, se você tiver aí com o sistema agro-silvopastoril, com as criações também, tá? Eu tô achando que esse óculos tá me deixando, não sei se vai ser melhor ou pior, porque tô enxergando direito não, diretor. Mas, acho que é a luz, diretor. Enfim, vamos lá. Não tô conseguindo olhar aqui direitinho. E aí, o que vai acontecer? Você tem esse ambiente, esse microclima proporcionado por esses estratos que nós vamos ter aí dentro dos SAFs. E isso vai trazer melhorias, né, para as criações, se caso houver, e também para aqueles que vão estar trabalhando diretamente e fazendo os manejos até chegar aqui, que é a colheita. Porque se a gente tiver, mesmo que a gente esteja falando aí de pomares, né, de quintais agroflorestais, que você não tem toda aquela sistematização que você vai ter aí num sistema silvio-agrícola, né, que são só com as espécies florestais e espécies agrícolas. Então, mesmo nesse sistema, você vai ter que ter aí pessoas, você teve toda uma orientação, dependendo do seu objetivo lá, se você fez alguma associação ou para inserção de alguma das esculturas, né? Ou cultivares, você inseriu dentro do seu SAF, você precisou de uma orientação para fazer os adubos certos, para todo o processo ocorrer de forma satisfatória para você chegar aqui. Tudo bem? Então, a gente vai caminhando e falando sobre isso nessa aula. Pode abrir, diretor? Pronto. Então, em relação às colheitas, né? Dentro do seu planejamento, a colheita ela vai assumir uma grande importância, sendo necessário ao produtor informações. Então, olha que legal. Para tudo que nós fazemos nessa vida, para tudo que nós fazemos nessa vida, nós precisamos ser bem informados. Concorda comigo? Se você recebe o material, os professores presenciais recebem o material, são muito organizados, eles se preparam, se adiantam, né,
para chegar no dia da aula, da respectiva aula, e estar com todos os materiais e com tudo aquilo que tiver material externo, aquilo que ele necessita, ou de repente, que ele propôs fazer diferente, tá? Porque vocês, professores presenciais, são livres para isso, para trabalhar, articular da melhor forma possível, que vocês estão aí, vocês conhecem os seus alunos, né? Então, dá aquele, né, a pinguinho, um tempero diferente aí para a sua turma, dentro daquele horário ali da aula, né? Um diferencial, certo? Então, as informações, elas são importantes para que você se adiante, se precaver, né? Se precaver de algum problema, né? Para que não ocorram danos maiores. E aqui a gente está falando de colher algo. Então, quando a gente colhe, é o alimento precisa ter qualidade, o alimento precisa ser de qualidade, né? Para que você realmente consiga usufruir e extrair dele todos os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento, tá? Então, os importantes ou os mais prioritários dentro desse quesito colheitas, tanto na agricultura ali tradicional, quanto aqui dentro dos nossos SAFs. O ciclo de produção das espécies. Vamos aqui para mim de novo. Ó, quando nós falamos sobre a inserção das culturas agrícolas, que elas podem ser, né, as mais variadas aí, o que a gente pontuou muito, bateu muito na tecla? Cuidado ou precisa ter toda uma orientação para atender as necessidades ou as exigências nutricionais de cada espécie. Lembra disso? Nesse sentido, também nós falamos que cada espécie que você inseriu, seja agrícola ou arbórea, né? Você inseriu isso com um objetivo. Eu quero que ela me forneça, né? É uma espécie que vai me fornecer produtos em todo toda a sua estrutura, desde raízes, folhas, caule, a casca dessa árvore, desde as sementes, de tudo, as folhas, né? Elas têm um fim. Então, por isso eu quero elas inseridas dentro do meu SAF. E para fazer essa inserção, eu preciso conhecer todo o ciclo desses indivíduos todos que eu vou estar colocando dentro do meu SAF, ou que eu estou mantendo no meu SAF. Lembra disso, né? Dependendo de como que você chegou aí no seu SAF. E aí, a gente tem ciclos de curto, médio e longo prazo. E aí destacamos mais uma vez que dentro dos SAFs, como existem as espécies arbóreas, que vão alcançar o seu clímax depois de muito tempo, muitos anos. Então, por isso que eu tenho aí inserido também as minhas culturas agrícolas para que consiga sobreviver, né? Tanto na questão da alimentação, quanto também na questão econômica, tá? Para que essa espécie, quando chegar no seu desenvolvimento máximo, consiga, então, eu possa, então, usufruir dos seus benefícios, dos seus produtos, tá? Então, é muito importante você estar atento aos ciclos para que você tenha produtividade ao longo do ano todo e você tenha sempre algo para venda ou troca, né? Enfim, para o seu sustento. Outro ponto importante que é a maturação dos frutos. Vocês lembram lá no segundo ano, né, galerinha? Vocês lembram que os frutos, existem frutos que precisam ser colhidos antes, né, do seu total amadurecimento. Aí eles são armazenados e são transportados rápido em trajetos curtos, porque alguns são mais perecíveis. Por exemplo, tomate, né? Então, esses são frutos que, se qualquer impacto, podem ser danificados. As bananas, né? Então, aqueles que têm um maior, um grau de amadurecimento mais rápido depois que eles são colhidos, precisam ser rapidamente transportados e comercializados, se for o caso, tá? Ou consumidos, né?
Outros conseguem demorar mais tempo, então conseguem fazer um trajeto, né? Tem toda uma logística um pouco mais distante do local de colheita, tá bom? Então, esse ponto também é importante. A maturação deles e como que eles vão ser utilizados, tá? Também tem muita importância isso. Se o seu SAF, ele produz frutos para as associações que estejam próximas a você, então elas chegam mais rápidas, eles vão receber um processamento, né, um melhoramento ali. E aí também, da forma com que ele vai sair dali para ser comercializado, já é outro sentido. Mas também tem que estar atento aqui à maturação, tá bom? E a época da colheita. Por que eu preciso ter atenção à época da colheita? Porque você precisa de pessoas. Nós estamos falando de SAFs. Nos SAFs eu posso ter, lá na agricultura tradicional, você tem ali o plantio o tomate, o café, né? E aí você vai ter um grupo de pessoas que vão, a banana, você vai ter um grupo de pessoas naquele momento para estar fazendo essa colheita. Tem que ser forma dinâmica, rápida e um número, dependendo do tamanho de hectare da sua produção. Nos SAFs, dependendo da classificação desse SAF, você pode ter uma coisa mais sistematizada e você pode ter uma coisa aleatória, como os quintais agroflorestais. Ele pode ser mais extenso. E aí você precisa também dessa ajuda para a colheita. E aí, então, dependendo disso, você vai ter que ter um número de pessoas, tá? Para fazer a colheita de forma adequada e, se for comercial, se o SAF for comercial, transporte para os determinados locais de compra, né? Tudo bem? E também pode ser que haja necessidade de alguma inserção de alguma especialidade, tá? De algum técnico especialista de determinado fruto, de determinada frutífera. Também precisa ser pensado isso todo no seu planejamento. Tudo bem? Pode abrir para mim, diretor. Nos SAFs, a variedade de componentes, então, ela vai levar à ocorrência de espécies com ciclos de produção diferentes, tá? Então, é uma característica dos SAFs, você ter essa variedade. Tendo essa variedade, você também precisa ter uma organização, ou seja, um planejamento de colheita, uma tabela, onde aquela espécie, de determinado mês, ele vai ter o quantitativo de pessoas destinadas, equipamentos, né, tudo, destinados para a colheita daquela frutífera, tá? E aí eu tenho que pensar em tudo isso. O que acaba, então, influenciando na programação. Um exemplo é o caso do açaí, cujo ciclo de produção começa entre 3 a 4 anos. Isso quer dizer que a partir do momento que você pegou as mudinhas do açaí e aí fez a inserção, ou você já tinha alguns exemplares aí dentro dessa área que você delimitou para os teus SAFs, e eles chegaram ao período de produção e começaram a frutificar, e aí você vai para o processo de colheita. Você sabe que para chegar aí, leva de 3 a 4 anos, tá bom? Então você tem que, esse período, para se preparar para esse momento, que é a celebração, gente. Quando você chega no momento é o clímax da produção, né? Chega para colher, ou seja, você tá tirando o resultado de todo o salabuta aí no SAFs, tá? E aí é o momento de celebrar, é o momento de se alegrar, porque você fez tudo o que você podia para que esse seu fruto tenha e chegue com a qualidade que você, que é um consumidor, tá, direto, exige. Porque você tem que pensar primeiramente em você também, né? O que você gosta, que você vai usufruir também daquilo ali. Isso dependendo do seu SAF. Após a fecundação das flores, entre 5 e 6 meses, os frutos estão prontos para a colheita. Certo? Então, alguns vão ter esse direcionamento em relação ao processo de floração. Vamos aqui. Deixa eu vir de novo. Ó,
A gente tem que lembrar do seguinte, existem espécies que têm os seus agentes polinizadores, tá? E no processo de polinização, alguns podem ser só pelo vento, outros podem por borboletas, outros por aves, né? Então, dependendo desses agentes polinizadores ou da forma de polinização, tá? Você precisa também ter esse ambiente propício e verificar se isso está acontecendo. Se tem um agente polinizador direto, se esse agente polinizador está fazendo essa visitação nesse período, ou antes, né, desse período. Se você visualiza, você está avistando, porque senão você vai ter que ter alguma forma aí de intervir, tá bom? E aí, a partir do momento que você tem esse processo de reprodução, tá, e fecundação, aí rapidamente você vai começar, o ciclo biológico desse vegetal vai continuar dando as suas etapas até chegar aqui. E aqui você já tem que estar preparadíssimo. Aonde eu vou colocar? Eu vou armazenar para depois transportar? Não, eu vou consumir. De que forma que eu vou consumir? Eu vou fazer o suco do açaí? Eu vou fazer alguma compota? De que forma, né? Alguma geleia, né? Não sei. De que forma que eu vou estar ofertando esse produto ou estar armazenando, guardando esse produto, tá bom? Pode abrir, diretor. Informações semelhantes devem ser conhecidas para todos os componentes dos SAVs. Aí que tá a grande questão, né, galera? A grande questão, o ciclo reprodutivo, processo de amadurecimento, todos aqueles 3 itens que nós vimos anteriormente, né? Deixa eu voltar aqui para vocês, ó. Cadê o ciclo, tá? O ponto de maturação, o ponto de maturação e a época da colheita são os requisitos que vocês precisam estar atentos para chegar aqui. Porque nos SAVs, a grande variedade de espécies que vocês têm, tá? Elas precisam ser atendidas dentro de cada fase de reprodução, de desenvolvimento. No caso aqui específico, a frutificação, né? De modo que o planejamento da colheita e da comercialização dos produtos possa ser realizado da melhor forma possível, para evitar, né? Lá na NBAZ do 2º ano, a gente falou para vocês ali sobre, trabalha todas, né? As principais culturas destinadas aqui para o consumo e venda no nosso estado, certo? E aí a gente falou para vocês que no processo de colheita você faz uma seleção, lembram? Algumas, né, já são contabilizadas, vamos dizer assim, com um percentual de perda. Em todo lugar tem isso, gente. Né? Então, pode ter um percentualzinho aí de perda, desde lá, né, do processo de plantio, né, essa quantificação, e também aqui. Porque se você for estocar, você for armazenar, qual é o período de amadurecimento máximo que eles chegam para poder esperar. Então, eu vou fazer essa classificação dos frutos que tem um menor ou um maior período de espera, para que eu não fique desesperado, né, com aquele monte de frutos ali armazenados que eu preciso estar comercializando, eu preciso estar fazendo toda a logística disso, quanto tempo demora, entendeu? Se eu tenho pessoal, se eu tenho transporte para isso, quem vai vir, eu não vou transportar, mas eu vou fornecer, se ela vai chegar em tempo hábil, tem todas essas questões, gente, porque às vezes um compromisso pode ser assumido e, infelizmente, por algumas situações da vida, eles não podem ser cumpridos. Fatalidades acontecem, né? Então, eu também preciso estar preparado para essas situações. Tudo bem? E outra coisa importante também, quando a gente está vendo um ambiente desse aqui que eu estou armazenando, você está vendo sacos aqui de laranjas, a gente tem laranjas mais maduras, laranjas verdes, né? E laranjas em um amadurecimento intermediário.
correto? É assim que eles vão fazer a seleção. Quando eles colocam no saco, eles não colocam todas verdes, não colocam todas bem maduras, né? Eles vão fazendo essas seleções e vão colocando aí nos sacos, tá? Para que o máximo, né, daquele processo de colheita saia e seja comercializado, tá bom? E outro ponto, dependendo do tipo de frutífera, de fruto que você está colhendo ou vai armazenar para esperar aí o transporte, ou sei lá o que for, você precisa estar atento ao local, ao ambiente, se ele está protegido de animais, gente, tá? Eles também podem, nesse processo de amadurecimento, eles têm um cheiro, né, característico cada uma, e vai emitir aí, pode ser que seja visitado, então vai ter que ficar de olho aí também no local e para transportar o mais rápido possível, para evitar esses danos. Deixa eu beber uma água aqui, rapidez. Enquanto isso, o Pedro está falando ali. Pode ir, Pedro, aí no quadro. O Pedro é o falante da turma, né? Sempre tem um Pedro. Bora. Olha lá, os parâmetros utilizados para a colheita dos frutos variam em função de quê, professora? Então, quer dizer que até para minha colheita eu preciso de parâmetros. Verdade. Na vida. Na vida. Ah, professora, mas existem certos parâmetros que, pois é, você não pode ficar à mercê disso na sociedade. Porém, existem padrões, por exemplo, de comportamento, padrões ou parâmetros, né, para que você se desenvolva ou para que você se coloque, se posicione, né, mostre as suas ideias. Tudo tem um tempo, né? A Bíblia mesmo fala que tem um tempo determinado para tudo. Então, existem parâmetros, regras, existem situações que você precisa obedecer para que o andamento da situação ocorra de forma satisfatória. Essa é a razão desses parâmetros. Então, para a colheita também existe isso. Então, em relação a quê? As funções da espécie, da cultivar, do local de produção e das condições climáticas. Então, além dos parâmetros que eu vi ali, os 3 primários ali, que era a questão do amadurecimento, a questão da logística da colheita, de pessoas para a colheita e do ciclo reprodutivo que eu tenho que observar, eu também tenho parâmetros de identificação e de observações para cada espécie que eu coloquei dentro do meu SAF. Elas têm as suas peculiaridades, tá? Então, isso eu observei lá no meu planejamento. Deixa eu vir para cá de novo. Isso eu observei lá no meu planejamento. Quando eu coloquei uma determinada cultivar, quando eu selecionei uma determinada espécie e os quantitativos de indivíduos para aquela espécie, eu delimitei ali uma área para a sobrevivência dessa espécie, que vai interagir entre elas com o solo e com as demais espécies que estão inseridas no meu SAF. Então, as observações todas de nutrição, eu fiz observação, o porte dessa vegetação, se é arbustivo, né, herbáceo. Então, eu fiz todo esse acompanhamento, professora, e segui rigorosamente as regras que foram determinadas ali dentro da minha compreensão da agricultura tradicional, porque a gente traz para cá algumas técnicas, né, para beneficiar ali o desenvolvimento e a produtividade do seu SAF. E aí, pensando nisso, eu identifiquei aí quantas espécies são as que são mais exigentes, as menos exigentes, as mais tolerantes, as menos tolerantes. Eu também fiz esse equilíbrio para que o meu SAF eu tivesse o mínimo possível de insumos externos. Lembra que a gente falou sobre isso? Dentro do SAF, o que você evitar é o melhor. O ideal é não ter, não precisar, mas pode acontecer. Então, o mínimo possível de insumos externos para o meu controle ali e o desenvolvimento, né, do meu SAF ocorrer de forma satisfatória e eu chegue aqui na colheita, consiga ter frutos
Eles não vão ter aquela uniformização ou padronização de tamanho, de estrutura que a gente tem rigorosamente lá na agricultura tradicional. Porque lá as coisas são mais tabeladas. Aqui, por exemplo, num quintal agroflorestal, você não vai ter isso. Mas você vai ter, sim, frutos de qualidade. Tudo bem? Da cultivar, né? Ou seja, quando eu falei aqui de tolerância e resistência, então essas cultivares que eu inseri dentro do meu SAF foi justamente para ter esse equilíbrio, porque aqui o meu SAF é de comercialização, professora, de comércio. E também de prestação de serviço, vamos dizer. Só que eu verifiquei que a demanda, né, o que as pessoas gostam de estar consumindo é um determinado fruto que eu tenho uma praga na região, tá? Então eu entrei com uma cultivar que ela é mais tolerante. Então eu fui lá, recebi uma orientação técnica e aí eu sei qual é a que vai poder ser inserida no meu SAF e que vai me trazer êxitos e resultados para minha colheita e tudo bem. Do local de produção. Então, quando a gente pensa no local de produção, a gente tem que lembrar de toda essa questão da logística. Quando eu vou comercializar, tá bom? E as condições climáticas interferem? Claro, né? Claro que interfere. Muita chuva ou pouca chuva vai influenciar em toda a dinâmica desses seres vivos inseridos no ambiente onde eles estão. E também pode prejudicar a sua logística, o transporte, dependendo da estrada, né, da distância, do acesso, tá? Dentro da área de colheita, como é que está esse acesso nesses períodos mais chuvosos? É no período de chuva que eu vou colher? Como é que vai ser isso? Como é que é essa dinâmica? Tudo bem? Então vamos avançando. Pode passar, diretor. Dependendo da disponibilidade de mão de obra do produtor, bem como do tamanho da área a ser colhida, a colheita deve ser iniciada um pouco antes do ponto ideal, que é o que a gente falou para vocês lá, atenção no ponto de amadurecimento ou de maturação, porque você pode ter perdas, e perdas além do percentual que já está delimitado aí para aquilo, né, é prejuízo. Então, desse modo, o seu término ocorrerá logo após esse ponto. Isso evita a colheita de frutos excessivamente maduros que poderão sofrer muitas perdas pós-colheita, tá? Isso a gente discutiu bastante aqui. Seguindo. Em pequenos SAFs, com componentes frutíferos, a colheita pode ser realizada diariamente. Nos quintais agroflorestais, nos pomares agroflorestais, que tem uma área delimitada ali, razoavelmente pequena, então eu consigo fazer isso. De acordo, então, com a mão de obra disponível. Se são 2, 3, 4 famílias, ou se o povo se reúne, hoje vai ter a colheita lá na minha produção, né, na minha propriedade, aí vai todo mundo. Aí quando tiver na sua, todo mundo em parceria vão fazendo, auxiliando e vão dividindo, distribuindo isso, né? Então isso pode acontecer dos SAFs pequenos. É possível colher os frutos obtendo-se a melhor qualidade. Então, quando você vai lá, você é o interessado direto, claro que você vai fazer as melhores seleções, né? E cuidar muito bem daquilo que você vai consumir e levar para a mesa da sua família. No entanto, do planejamento da colheita, no momento do planejamento da colheita, é importante considerar tanto os frutos que podem ser colhidos ainda verdes e que completam o seu amadurecimento fora da planta, chamados de climatérios. Exatamente. Existem aqueles que vão completar esse ciclo fora, destacado da árvore original, né? São os chamados de climatérios. O conhecimento desse comportamento das espécies é importante, já que vai interferir no que? Armazenamento. Tá? E também na conservação desses frutos. Além de eu prestar atenção nesse ciclo de produção, de ciclo menor, ciclo curto, médio ou longo, e também nesse processo de amadurecimento, eu tenho que estar atento às espécies climatéricas, né? Que então vão estar completando esse desenvolvimento após. Frutos climatérios são aqueles que no final do período da maturação ou de maturação
apresentam um marcante aumento na taxa respiratória, provocada, então, pelo aumento da produção do etileno. Exemplos de frutos climatéricos, o tomate, o caqui, o maracujá, a maçã, o abacate, o melão, a banana e o mamão. Então, são estes, né, os frutos climatéricos que vão ter essa alta taxa, né, aumento dessa taxa da produção do gás etileno e em razão desse aumento desse processo respiratório ali, tá? E aí, galera, a gente tem várias estruturas e formas do transporte, desde lá do ponto de colheita até o local de armazenamento. Você tem que ter recipientes adequados, cuidados adequados, né? Como é que fala? Ai, agora eu esqueci a palavra. Você vai colocando... Lembra lá da aula das bananas? De bananas? Que a gente falou a posição certinha de cada caixa dentro dos recipientes que você vai estar transportando? Né? Manejo não, é o posicionamento mesmo, que tem um nome específico ali que eu estou esquecendo. Então, você vai colocando, acondicionando direitinho, tá? Imagine aqui cereja não, menino, como é? A acerola, né? Elas são pequenininhas. E aí, elas podem entrar no processo de amadurecimento, principalmente essas que estão na parte do fundo. Aí, elas vão começando esse aumento dessas taxas metabólicas e acabam liberando esse etileno e vai fazer com que haja um aceleramento do amadurecimento das demais. Então, aquelas que estão mais expostas, por isso que é bom a ventilação. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu botar outra. Nossa, é um azul melhor. Aqui, ó. Não dá pra ver. Dá. Tem estruturas, ó, que tem um local de espaçamento para ventilação. Isso é importante, tá? Para que você, de vez em quando, também faça esse movimento para que elas fiquem liberando, né? E de forma que você consiga chegar lá sem estar com todas bem maduras. E aí é prejuízo. Na colheita, no transporte para o barracão, no manuseio, no armazenamento, o produtor está sujeito a perdas dos frutos, o que pode acarretar expressivos prejuízos financeiros. Foi o que a gente falou lá. Desde o momento, lembra da aula da produção de sementes nos sucos? Que a gente tem aquele quantitativo, tem coisas que a gente não vai ter, aqueles 85% lá, né? Se não chegar acima dos 85%, eu vou descartar, porque não vai ser interessante. E aí as questões das mudas é a mesma coisa. Então, desde o início, gente, do processo de desenvolvimento de um vegetal, a atenção máxima para evitar isso vai depender de quem? Do olhar do produtor, tá? E seguir rigorosamente as recomendações técnicas. Porque quando a gente falha num determinado prática de manejo, a gente mesmo vai ser prejudicado. Então, isso não é inteligente, né? E vocês que são agricultores aí conhecem bem essa realidade, né? Além de saber que a gente pode ter os intempéries climáticos, aí falhar também na questão do quesito humano é complicado, né? O transporte da produção, seja por veículo, automotor ou tração animal, deve ser feito com os devidos cuidados. Evite o transporte de grandes volumes de frutos, pois pode causar perdas de quantidade e de qualidade dos produtos, tá bom? Galera, mais uma aulazinha finalizada e a gente retorna para nossa revisão. Segura aí. Beijo grande.